Vamos lá. Vou começar por eletricidade e energia. O que é energia? Energia nada mais é do que a capacidade de qualquer coisa realizar determinado trabalho. E tem esse conceito aí, onde temos a carga é igual a atributos da matéria, que na carga tem umas partículas, essas partículas químicas, prótons, elétrons e nêutrons, e temos essas cargas aqui. É o que a gente vai usar, vai trabalhar. Quando eu coloquei naquela fórmula ali, carga do elétron, eu estou me referindo a essa carga aqui, a esse número aqui. Qualquer fórmula que você for usar, se for colocar que tiver lá não sei o que vezes carga do elétron, você já sabe que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E... Oi? Isso é notação científica? É, potência de 10. Eu dou uma revisada em potência de 10. Uma revisada em potência de 10, esse número aqui é menos 19, nada mais quer dizer que eu tenho um 19 zeros até chegar a 1,6. Aí, como o número é muito pequeno, nós usamos potência de 19 ou 18 ou 18 zeros, porque a vírgula também não vai para 1 ali, ele não conta ou não, entendeu? 18, né? Da vírgula para lá, 18 zeros. Ah, e sim. Nós usamos essa potência de 10 quando temos números muito grandes ou muito pequenos. Se eu tiver um número daqui, de um lado eu tenho outro do 4. Eu pego isso, por isso eu me potência de 10, conto quantos zeros eu tenho, coloco, vamos supor que eu tenha 1000 zeros. Vai ser 1 vezes 10 a 1000. Eu sei que é 1000 zeros para um lado ou para o outro. E essa carga elétrica é em potência de 10 justamente por isso. Para na nossa conta, elevamos esse número de potência de 10 por ele ser muito pequeno. E essa carga, a unidade de medida de carga elétrica é esse C, esse Czinho que chamamos de coulomb. Vamos dar esse vídeo aqui. E a fórmula para você calcular a carga elétrica de qualquer coisa, qualquer material, é essa aqui. Que carga elétrica é igual a NE, que é o número de elétrons que esse corpo possui, vezes a carga elétrica. Vezes a carga elétrica. Com isso, essa fórmula aqui é para você calcular a carga elétrica, mas você pode usar para achar qualquer um desses 3 componentes aqui dessa forma. Tanto que eu tenho 2 deles, eu tenho uma hipótese de equação, tenho 3 números constantes, eu posso achar. Entra aquele triângulo. Você pode usar o triângulo aqui também. Usando o triângulo ficaria assim. A gente gosta muito de usar esse triângulo para poder criar um explicativo. Então, na minha fórmula eu tenho que Q é igual a NE vezes CE. Q é igual ao número de elétrons vezes carga do elétron. Vamos supor que eu queira achar meu número de elétrons. Tapa aqui o número de elétrons e coloco a carga que eu já tenho que ter dividido por minha carga elétrica. Eu acho o número de elétrons. Se eu quiser achar o meu Q, vai ser NE vezes CE. Se eu quiser achar CE, vai ser Q dividido por NE. Falando assim, parece um bicho todo de 7 cabeças.
Mas eu vou colocar um exemplo aqui. Professor, aquele nomeado é o quê? Ou C, elétron 7. Ou seja, vou colocar aqui um exemplo e vocês vão ver que as operações que a gente vai fazer, os cálculos matemáticos, vai ser 1,6 vezes 2 dividido por 4, dividido por 3, não é aquele bicho todo de 7 cabeças. Porque quando a gente vê uma fórmula física, que você coloca os números e aquele caso de números, você olha assim, rapaz, o negócio aí é puxado. Mas quando você vai resolvendo um pedaço de cada vez, você vê que não é tão complicado assim. Vou colocar um exemplo aqui. Esse número aqui, vocês anotam o grifo em vermelho, faz uma observaçãozinha, que é o que vai ser usado. Toda hora você vai estar usando esse valor. Aí o número de elétrons, você falou? Aqui a carga. A carga elétrica. É a carga elétrica. O número de elétrons você acha através da carga elétrica. Ah, beleza. E o número e a carga do. A carga elétrica a gente já sabe. Na questão você sempre vai dar ou NE ou CE, não é isso? Ou então eu dei aqui. Daqui a pouco a gente vai transformar. A questão que eu vou dar aqui e vou pedir. Ah, você vai dar aqui diferente daquela, é isso? É, eu vou dar aqui. Se eu te der um valor, se eu te der um determinado valor lá, de uma carga aqui, e pedir o número de elétrons, eu não vou botar específico, não vou especificar a minha carga elétrica, porque minha carga elétrica todo mundo já sabe que minha carga elétrica é entendi. 1,6 vezes 10. Para você não falar assim, você só me deu o quê? E cadê minha carga elétrica? Minha carga elétrica a gente já sabe já que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu tenho um corpo, esse corpo está eletrizado com carga de menos 1 coulomb. E eu quero saber qual o número de elétrons que esse corpo possui. Eu quero saber isso aqui. Qual o número de elétrons que esse corpo possui? Que é igual a NE vezes C. Quando eu costumo falar, pessoal, quando vocês forem fazer alguma questão desse jeito, porque tem uma forma, você coloca do lado o que você tem, para depois você aplicar na fórmula o que você tem e o que você quer achar. Ou seja, na fórmula eu tenho Q, eu tenho NL e eu tenho CE. Que eu tenho que a minha carga de menos 1 coulomb. NE é o que ele me pediu, que é o número de elétrons. E a carga do elétron eu tenho também
já foi dado e esse valor não muda. A menos 19 cúmulos. E aí você pode colocar logo os valores aqui, ou então você pode fazer a operação para depois colocar os valores. Eu tenho Q, eu tenho C, e o que eu quero achar é o meu NE. Ou seja, NE vai sair, e o meu Q dividido. Estava multiplicando, voltou dividindo. Verdade. Agora aqui é só vocês substituir os valores e fazer a conta. NE é igual a menos 1 dividido por 10 a menos 19. 1 é igual. Como eu vou cortar? O meu 10 a menos 19 eu conservo. Em cima eu não tenho potência nenhuma de 10 para poder trabalhar essa potência de 10. Eu conservo o meu 10 a 19. E agora é só dividir 1 dividido por 1,6. Isso aqui vai dar 6,25. 0,6 625. 0,625. O que foi que eu fiz? Eu, nessa equação aqui, eu resolvi ela por partes, para não resolver tudo de vez. Porque se eu tivesse alguma potência de 10 aqui, eu trabalharia também minha potência de 10. Como eu não tenho, eu conservo ela. E agora é só dividir 1,6, 1 dividido por 1,6. E a maioria das contas da gente vai ser isso. Esses valores, 4 dividido por 3, que a matemática, ela parece ser difícil, mas no final de tudo se resume a somar, multiplicar, dividir e subtrair. Por parte. Por parte. O negócio é a sequência, não O negócio é você saber a sequência que você vai fazer isso. Lá na frente vamos dar alguns nomes um pouco mais complicado que esse, aí vocês vão ver que fazendo por parte é bem mais fácil. E tira esse bicho todo de 7 cabeças que parece ser, eu não digo o que é, mas parece ser, dá aquele choque inicial, mas não é. Vamos colocar outro exemplo desse. Aí no caso está finalizado. Pronto, acabou. Aqui é meu número de elétrico. Se você quiser simplificar mais ainda, você Tem que deixar vírgula, não tem, você não colocou aí, mas tem que deixar vírgula, né? Se você quiser simplificar, você coloca NE, corro, a vírgula está aqui, corro ela para cá. Corri a vírgula para cá, diminuir 1 no menos 19. 10 a menos 18. Se você quiser simplificar para deixar bonitinho sem zero nenhum, cortei um zero aqui, eu tiro um zero daqui de cima. Você sabe que cada 19 desse aqui são 19 zeros. Eu tirei um zero aqui, tiro um desses 19, que fica 18. Ou seja, 6,25 vezes 10 a menos 18. Daí você encerra a questão. E o número de elétrons, Se parar lá, não tem nada não. Pode parar. Vamos lá. é porque na verdade potência de 10, ele tem que ser 1
até a 9, não é isso? 1 até 9, como assim? Por exemplo, o número da frente, ele tem que estar entre 1 e 10. Pode ser 1 e até 9. Ele não pode ser 20 ou 19 ou 0. Eu falo com relação à vírgula. É porque eu não estou sabendo explicar, mas você entendeu? Pode ser. No caso, eu posso ter 20. E 20 vezes 10 a oitava. Nessa que você está querendo dizer que não pode ser 20, tem que ser o 2. 2, isso. Pode. Só que se eu tiver esse 0 aqui, eu tenho que colocar um 0 aqui em cima. Entendeu? Se eu quiser botar só 2 aqui, isso aqui em vez de ser 8, vai passar a ser 9. Entendeu? Eu posso ter 300 vezes 10 a terceira. Beleza, eu posso ter isso aqui. Agora, se eu quiser ter 3 só, isso aqui é o mesmo valor, vai ser 3 vezes 10, 1, 2, 2, 0, 2 mais 3, vezes 10 a quinta. Só que não faz muito sentido eu colocar em potência de 10 e deixar 300. Como é que eu deixei esses outros 2 zeros aqui? Não tem muito sentido. Faz mais sentido você colocar de 1 a 9. Entendeu? Só que às vezes o número ele vem quebrado aqui, ó. Tá vendo? 625. Ou seja, eu tenho que botar minha vírgula aqui e contar os meus zeros. Por isso que a gente não deixa muito esses zeros aqui. Vamos lá, outro exemplo. Quantos elétrons faltam em um cubo com 5 megacúbicos? Essa ideia de mega é a mesma ideia que a gente tem da internet. O giga, o tera, o mega. É a mesma? A ideia de mega, para poder colocar esse valor em potência de 10. Entendeu? Eu tenho que 1K é igual a 1000. 1K é igual a 1000. 1 mega é igual a 100.000. E 1 giga é igual a 1.000.000. Isso aqui, potência de 10 é 1 vezes 10 a terceira, 1 vezes 10 A quinta, sexta, né? A sexta. a sexta, e aqui 1 vezes 10 a nona. É sempre de 3 em 3. Eu falei que o meu corpo está com 5 megacúbicos. Ou seja, é 6, aquele 5 vezes 10 a sexta. Por que isso? Eu só fiz substituir a quantidade de mega que ele tem. A quantidade de mega que o seu correspondente. Isso aqui fica que eu tenho Q, I, E, C,
que é o meu 5 mega. 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá A 6. sexta. Meu NE novamente é o que ele está pedindo. Eu não tenho. E o meu CE é a minha carga elétrica. 1,6. 6. Vezes 10 a menos 19. De novo, NE é o que eu quero. Meu NS sai da igualdade, vai para o lado da igualdade, e o meu Q passa para cá. E dividido por CE. Substituindo os valores, NE é igual a 5 vezes 10 a sexta menos 10 a menos 19. E aqui, potência. Aqui você coloca a mão aqui e divide 5 dividido por 1,6. Dá conta aí. 3,125. Vezes 10. Aqui, como eu estou dividindo, minha potência, eu conservo a base e somo os expoentes. E subtraio os expoentes. Se eu estivesse multiplicando, eu somaria os expoentes. Como eu estou dividindo, eu subtraio, ou seja, vai ser 6 menos 19. Faz aí na sua científica. Vamos terminar. 6 menos 6 é 19. Se eu não me engano, vai dar mais de 5. Não fez não? Não. Vai dar mais de 5. Não, é porque. É, professor, tudo bem, vou dar para fazer aqui rapidinho. Vai, 6 menos parênteses. Menos 19. Menos 19, fecha parênteses. 25. 6 menos 25. Só reformulando tudo aqui. Eu tenho um pouco que ele está carregado com 5 mega 5 mega, eu coloquei esse 5 mega em potência de 10. Eu poderia colocar esse valor aqui e escrever ele mesmo. 5. Eu poderia escrever isso aqui e colocar aqui esse valor. Só que fica de um valor muito grande. Entendeu? Imagine eu dividir isso aqui, esses 5 milhões, por 1,6. Entendeu? Só que esse 1,6 está em potência de 19. Aí o meu resultado aqui, que dá um resultado gigante, tem que estar também em potência de elevado a 19. Ou seja, seria um valor muito grande aquilo que você falou, em potência de 10, de 1 a 9. Seria um valor muito grande, elevado também em potência de 10. Entendeu? Aí eu teria que elevar esse valor em potência de 10, que me daria 10 a 25 de qualquer jeito. Então eu coloquei isso aqui em potência de 10, coloquei na fórmula e primeiro trabalhei os meus valores menores, o meu 5 dividido por 1,6, que é mais fácil, qualquer calculadora faz isso. E depois minhas potências de 10. Na divisão de potência você conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 19 mais 25. Então, vamos
seguir. E o bonde não para. Pegaram aí, meninas, esse conceitozinho de carga elétrica e bora fazer outro exemplo para a gente exercitar esse paralelismo aí. Vamos lá, vou botar aqui 25 cômodos. E você tentem fazer aí um corpo eletrizado com 25 cômodos para ver quantos elétrons ele possui. Uma carga. Tenho um número de elétrons, eu tenho minha carga elétrica. 25 menos 1,6 Vezes 10 a menos 19. N é igual a X. Meninas, quando vocês colocarem isso aqui para facilitar a vida de vocês, que não tiver nada em potência de 10, do jeito que está ali, você já acha a resposta. Do jeito que está ali. É só você pegar 25 e dividir por 1,6. Acabou a questão. Não precisa fazer aquele jogo todo ali. Mas deixa eu te ver. Você faz para Macete, né? Não, é a lógica. Você vai armar, vai dividir 25 por... por 1,6. É a lógica. Você vai armar, você vai ver. Porque você colocando desse jeito assim, parece um negócio tudo, um trabalhão que dá, um esforço que você vai fazer. Mas não, você só vai pegar 25 e dividir por 1,6. A potência de 10, 25 não tem potência de 10, então você vai deixar de executar. Pronto. Qualquer valor que eu der, Como não tem potência lá para trabalhar, a potência mantém a potência e divide só. observa a potência e só faz dividir 25 por 1,6. Isso aqui dá 15. Ele é 15,6. Fazendo o passo a passo. N é o que eu quero. Vem pra cá. Igual Q dividido por C. N é 10 a menos 19. A potência de 10 você conserva e só divide 25 por 1,6. Resultado da menos. A mesma coisa, se você quiser testar o seu resultado, ou então até para você estudar mesmo com valores que você já conhece, você achou esse NE aqui, ou seja, NE é igual a esse aqui, 15,6 vezes 10 a menos 19. É isso? Pronto, você já tem isso aqui. Você tem todos os valores da equação. Só que eu quero estudar, eu quero aprender, quero pegar isso aqui para, do jeito que eu vi a questão, já achar. Você pega um exemplo desse que já tem os valores e tira. Vou tirar aqui o meu 1,6. Pronto. Aí vou fazer agora
com Q e NE, sabendo que o valor vai ter que dar 1,6. E 1,6 já está aqui. Eu não alterei esses valores, então meu 1,6 vai continuar. Ou seja, eu pego do meu jeito que está aqui e coloco. C é o que eu quero, C vai passar para lá. Ou seja, Só dividir 25. Q é igual a NE, CE é igual a Q dividido por CE. CE é igual a 25 Dividido. dividido por 15,6 vezes 10 a menos 19. Que provavelmente, tirando a aproximação da sua calculadora, vai dar CE é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Por quê? Para início de conversa você vai conservar a base, conservar a potência de 10. Aí é só você dividir 25 dividido por 15,6. Entendeu? Aí se vocês quiserem, para continuar praticando, você tira esse 25 aqui, ó, e multiplica 1,6 vezes 15, vai dar 25. Tudo isso para você ir estudando, pegando a prática, pegando o macete. Melhor do que eu colocar uma questão aqui, faça em casa. Aí você pega e faz em casa. Não sabe se está certo ou se está errado. Desse jeito você vai pegar a fórmula, você vai gravar a fórmula mais fácil, você vai pegar o macete de fazer essa operaçãozinha matemática aí, e que você no final de tudo já vai fazer como eu falei, vai pegar assim de dividir. Ah, isso aqui é só dividir 25 por isso, já coloca o valor aqui. Essa questão toda, esse problema todo. Entendeu? Mesma coisa se a gente fizesse isso nessa questão aqui. Você já tem os valores que você já sabe, é só você tirar um desse e refazer a conta de novo, para ver se o valor que você vai achar é o mesmo que você tirou, que você deixou de lado, para você trabalhar, para você pegar. Porque dizem que a repetição é didática. Quanto mais você repete, mais você aprende. Entendeu? E se você pegar esses dois exemplos que eu dei e ficar refazendo ele um mês, só mudando os valores, você vai ver que depois eu posso colocar qualquer exemplo. É claro, qualquer exemplo relacionado a isso aqui. Posso colocar qualquer exemplo desse e vocês vão desenvolver de boa, sem problema. Bem, vamos lá. Para outro assunto, essa é a sequência.
Vamos lá, eu tenho corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento. Esqueci de botar aqui. Dos elétrons no portador de carga. Isso dá uma raiva, né? Isso não está dentro de vocês todos. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento dos elétrons no portador de carga elétrica. O que é esse portador de carga elétrica? A gente não mediu aqui a carga elétrica, a carga deu não sei quantos fundos, ou seja, a corrente nada mais é do que o movimento dessas cargas, do que o movimento dessas cargas nos portadores de carga. O que são esses portadores de carga? São nada mais é do que os cabos de volta que eu falei. Em determinada circunstância, cabo de alumínio ou para eletrônica até filete de ouro, ela fez a resistividade dos materiais, a condutividade de cada um deles. O ouro é o que tem maior condutividade, né? Tem maior condutividade. Só que não se usa muito porque se estão roubando cobre, imagine se colocasse ouro. Usa só em componentes eletrônicos, né? Só das pequenas Filha. aqui até aqui. E essa corrente elétrica, nós medimos, uma das formas de medir a corrente elétrica é que chamamos corrente elétrica de I. I é igual a corrente elétrica. Onde I é igual a ΔQ sobre T. ΔQ nada mais é do que a quantidade de carga, que a gente já viu aqui, quantidade de carga por quantidade de tempo. Eu costumo dizer que essas formas que contêm delta servem só para complicar a gente. Por que complicar a gente? Porque a gente fica vendo ΔQ vezes ΔT. Na mente de quem ainda não viu isso, pensa o quê? Que esse delta aqui é um valor e T é outro valor. E você vai pegar um valor de delta, multiplicar por T, vai pegar um valor de delta e dividir por Q, e vai achar a corrente. Só que não, delta na matemática nada mais é do que quer dizer variação. Você vai variar conforme o tempo, vai variar conforme a carga. Essa carga não é um valor fixo, é um valor variável. A gente viu que nossa carga aqui é essa, só que no outro exemplo a carga era outra. Entendeu? Delta nada mais é do que isso. Ou seja, essa fórmula aqui nada mais é do que I é igual a Q sobre T. I é igual a corrente. Pronto. Você vai ter uma determinada carga, uma variação de tempo, ou seja, a carga, essa carga elétrica vai passar em um determinado ponto, em determinada quantidade de tempo, você acha a corrente. A corrente nada mais é do que um movimento. A gente costuma associar muito corrente elétrica com uma mangueira, com água. Eu tenho uma mangueira que nela está passando água. Só que, trazendo isso para a corrente elétrica, a minha mangueira seria o meu cabo elétrico. Eu quero conduzir uma extensão elétrica. E a minha água seria a minha corrente elétrica. Minha água pode ser, eu posso estar passando uma quantidade muito grande de água, eu posso estar passando pouca quantidade. A minha velocidade pode ser muito grande, como pode ser bem pequena. Vamos lá. Vocês que estão aí atrás, o piloto já está dando para enxergar direito, né? Ainda está beleza? Está dando para enxergar direitinho? Vamos lá.
Imagina, se minha letra não é muito bonita, tirar o desenho. Vamos lá, aqui eu fiz só um desenhozinho para poder explicar o movimento dessa carga elétrica dentro do portador de carga. Enquanto os meus elétrons estão indo nesse sentido, a minha corrente está indo nesse. A mesma coisa quando eu ligo o equipamento na tomada, meus elétrons saem do equipamento e entram para a tomada. Enquanto a partir da minha corrente elétrica entra no meu equipamento. Isso aqui é só um conceitozinho que não vamos usar, só para título de informação. Temos um sistema para poder mensurar essa corrente elétrica chamado MKSA, onde nele temos essa letra, esse A chamado ampere, onde a minha corrente elétrica é igual a ampere. Nós vimos que nossa carga, meu Q, é igual a C, não é isso? Meu Q, minha carga, de determinado valor e cúmulo, a unidade de medida de carga elétrica não é cúmulo. Então, a unidade de medida de corrente elétrica é ampere. Ou seja, você vai ter determinado valor lá e vai ser igual a não sei quantos ampere. Onde temos a nossa fórmula que já vimos aqui, tudo em módulo, para que esse valor não dê
negativo. E nada mais é do que minha corrente elétrica, ampere, é igual a minha carga elétrica, coulomb, sobre minha unidade de tempo, segundos. A gente vai trabalhar sempre em segundos. Toda vez que eu tiver um problema, o problema estiver em horas, você tem que converter a quantidade de horas para segundos. Vamos lá. Vamos colocar um exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a carga de uma bateria de 60 ampere-horas? A fórmula nós já temos já. I é igual a Q sobre T. Eu tenho, nesse problema aqui, eu tenho meu I, Tem. 60 amperes, né? É. Eu tenho o meu T, ele não está, a gente diz que ele não está explícito, ele está implícito na questão. Eu não dei Em hora, a né? minha quantidade de horas, mas eu dei que é 60 ampere-hora, ou seja, é uma Uma carga hora, né? de 60 amperes durante Uma hora. Ou seja, o meu tempo é 1 hora. E a minha carga é o que eu quero Uhum. saber. Ou seja, só que 1 hora você tem que converter para segundo. 1 hora tem 3.600 segundos. Pronto. O que é o que você quer? Você vem para cá, ou seja, vai ser T vezes I. Ou seja, vai ser Q é igual a 60 vezes 3.600. Quanto? 3.600 segundos. Que vai ser igual a 360 vezes 360 vezes 6, né? É. $216.000. Esse é a minha carga elétrica. Você vê que as contas que é para ser feitas não é essas contas extraordinárias.
Vamos lá, essa bateria deu essa carga aí de 216 mil cúmulos. Agora vamos saber por quanto tempo essa bateria funcionaria. Se eu colocasse uma corrente nela de 2 amperes. Vamos lá, eu tenho essa bateria aqui, essa mesma bateria, e ele no exemplo está pedindo para a gente, está perguntando a gente, por quanto tempo ela funcionaria se ela fornecesse para a gente uma corrente de 2 amperes. A fórmula isso sobre D, onde que a gente já achou que é essa carga aqui, ele está se referindo a essa bateria, essa carga aqui, 260 mil, 216 mil, e que a corrente ele me deu 2 amperes, e ele quer saber T. Ele quer saber é T. Ou seja, como que eu quero saber é T, é só trocar T de lugar com I. T vai ser igual a Q sobre I. Aí é só operação matemática. Agora é só você substituir os valores. O que você acha? Isso aqui vai ser T vai ser igual a Q, 216 mil, dividido por 2 amperes. T vai ser igual a 108 mil. T vai ser igual a 108 mil segundos. Ou seja, aí você quer achar o tempo em horas, é só você pegar tudo isso aqui e dividir por 3.600. Você acha a quantidade em horas. Porque a gente usa segundos para poder na conta da gente. Só que a gente não tem uma noção de segundos que nem a gente tem de dias, que a gente tem de anos, que nem a gente tem de horas. Ou seja, esse meu 108 mil segundos quer dizer o quê? Qual é o tempo para você? 108 mil segundos. Você pega isso aqui e divide por 3.600. E aí você vai achar esse tempo em horas. Que aí você, hora é mais, dá 30 horas. Hora é mais, pode dizer mais palpável, mais entendido. Porque você for 30 horas é bastante tempo. Agora 108 segundos, o que é 108 segundos? 30 horas você já sabe que vai durar um dia, né? E 6 horas. Isso aqui é um dia e 6 horas.
Entendeu? Porque a unidade de medida de tempo da gente, a gente entende muito até minutos. Em minutos até chegar a 60, porque passou de 60, a gente já 76. É uma hora e 16 minutos. Então ele trabalha muito com hora, dia, meses e ano. Ou seja, essa bateria aqui, com essa carga, se ela fornecesse 2 amperes, ela duraria, ela funcionaria apenas 30 horas. Isso aqui, vamos supor que é um carro com a chave girada, sem ligar a ignição. Ou então um carro com o farol aceso. Uma bateria toda carregada, com essa carga aqui, você esquece aquele farol aceso. Até que essa bateria descarregue, vai durar 30 horas, até a bateria ficar descarregada. E você chega lá, gira a chave e o carro não pegar. Vamos colocar outro exemplozinho desse aqui. Para a gente chegar daqui até rapaz. Faz aí para ver até onde vocês conseguem. A fórmula a gente já sabe que corrente elétrica é I igual a Q sobre T. A corrente eu tenho que é 90 amperes. O tempo eu tenho que é 1 hora. 3.600. 3.600 segundos. E a carga, Você quer saber? é o que eu quero. Meu Q vai passar para cá e o meu para cá, multiplicando. Vai ser I vezes T. Vezes 3.600. Deu quanto aí? 324 mil. Isso. 324 mil cúmulos. Essa é a minha carga. Essa letrinha final é um C. Bote um C maiúsculo. Trazendo isso para aqui. Não é bem um C, né? Parece uma ferradura, né? Agora. Eu vou dar o exemplo da ferradura quando eu estiver falando de ohms, de resistência. O símbolo de ohms é tipo uma ferradura. E aí parece, né? Trazendo isso para aqui, eu quero saber por quanto tempo essa bateria funcionaria em uma corrente de 4 amperes. A carga eu tenho que é 324 mil. A corrente é 4 amperes e o tempo é o que eu quero saber. I é igual a Q sobre T. Meu T troca de lugar com I, vai ficar T igual a Q sobre I, onde Q é igual a 324 mil dividido por 4. Deu quanto isso aí? Entendeu? 81 mil? Segundos. E em horas? Divide por Divide por 3.600. 3.600. 22,5.
22,5 horas. Ou seja, 22 horas e meia duraria essa bateria. Tiveram alguma dificuldade em alguma parte desse exemplo aí? Aonde? Aqui. Não entendeu como chegou isso aqui? A carga da bateria é aquela que você achou. Pronto. Porque eu estou me referindo, nesse exemplo aqui, eu estou me referindo àquela bateria ainda. Entendeu? Por isso que eu uso aquela carga aqui. Só que eu estou me referindo àquela bateria, essa bateria aqui, com outra corrente. Entendeu? Em vez dessa corrente ser de 90 amperes, essa minha corrente vai ser só de 4 amperes. Aí se tornaria 4 ampere hora, não, né? Porque, Não, é só porque são 4 amperes. Olha o que você quer saber. Entendi. Porque ficaria, são 22,5. Se eu não me engano, daria 4 amperes, 30 horas. 30 horas não, 4 amperes, 22,5 horas. Aí aqui, ó, você achou, essa aqui é só uma operação matemática. Eu quero achar o meu T e eu tenho o meu I. Meu I troca de lugar com o meu T e eu só fiz substituir os valores. Substituindo os valores, eu já tenho o meu Q, tenho o meu I e achei o meu T. Achei o meu tempo. Eu achei o meu tempo em segundos, dividi o meu tempo em segundos por 3.600, achei meu tempo em hora. Falando em hora por hora, isso aqui a gente vai dar um tempo de beber uma água no banheiro, fazer outra coisa. E aí, esse exemplo tem letra A e B. E nessa letra A e B a gente pode, com esse mesmo exemplo, ir mudando os valores. Só para a gente trabalhar com essa letra A e B mesmo, para a gente exercitar. Para eu não ter que passar outro assunto e embolar os dois. A questão tá fácil. Exemplos. Não, falando com Patrícia.
no cabo elétrico circula uma corrente de 10 amperes. Ele quer saber qual a quantidade de carga que passará pelaquela seção transversal nesse intervalo de tempo aqui, em 20 segundos. E o outro, ele tenta ver quantos elétrons atravessam essa seção. Aí entre as duas coisas que você deu. A fórmula daqui é I é igual a Q Delta Q sobre delta T. sobre T. E aqui Q igual Q é igual a I sobre vezes C E. Tô na aula. Vamos lá. Isso aqui tem o I, Q, Z. Eu tenho o meu tempo, são 20 segundos. Eu tenho a minha corrente, que é 10 amperes. O que eu quero saber é minha carga. Ou seja, o que eu quero saber é minha carga está fazendo. Um vezes o outro. Vai ficar I Vezes T. vezes T. Carga é igual a 20, 10 200. vezes 20. 200. Não é isso? Minha carga é igual a 200 como? E aqui eu tenho a minha fórmula Q NE e CE. Q igual a 200. Q igual a 200, N é o que você quer saber. N é o que eu quero e C é 1,6 vezes 10 menos 19. Ou seja, NE é o que eu quero, NE passa para cá, Q dividido por CE Q sobre CE. Carga elétrica. NE é igual a 200 dividido por Conserva, divide 200 por 1,6. e conserva. Corta o símbolo, né? 200 dividido por 1,6. Dá 125, não? É. 125. Posso colocar também. Um 1,25 vezes 10 menos 18. Ah, que correu para. Vou pra cá. Aumentou. Se fosse o contrário, Se fosse pra cá, ele... Beleza. Quando ela corre para a esquerda, diminui. A direita Você aumenta. chegou atrás, você não pegou essa parte aqui não, né? Esse é a fórmula. CE É menos vírgula 6 vezes 15. E esse número menor em cima? 16 vezes 10 a menos 19. Ah, tá. 16 vezes 10. Isso
Isso aqui, 16 não, 1,6. 1,6 vezes 10 dá menos 19. Isso aqui é a carga do elétrico. Um elétrico tem essa carga aqui e ela não muda. Entendeu? Toda vez que eu pedir CE, você já sabe que CE é esse valor aqui para se jogar na fórmula, independente de qualquer coisa. E aqui eu pedi o número de elétrons. A fórmula é essa aqui, que é igual ao número de elétrons vezes a carga elétrica. A carga elétrica a gente achou aqui que deu 200. E aí você pega atrás e joga na fórmula aqui. Só substituindo os valores. Beleza? Vou dar isso aqui em vez de 20, eu tenho tentem fazer desse jeito aqui agora, com esses novos valores. Do mesmo jeito, só substitui esse valor aqui em cima, nem de baixo você substitui, que a carga de elétron é aquela mesma. Deu 216 mil. Ou seja, IE é igual a Q sobre CE. IE é igual a vezes 10 a menos 19, 1. É só isso. Pode todo mundo ter desse jeito aqui? E vocês aí desse valor aqui? Deu? Não cheguei a fechar. Não chegou? Vamos lá. Termina o papel. Deixa eu ver se é. Vai fazer de novo? Só passar esse conceito aqui para fechar. Terminou? Vamos lá. Toda matéria ela tem uma carga elétrica contida nela. Tudo. Matéria em si nada mais é do que energia acumulada. É tanto que a fórmula da energia, se não me engano, é energia é igual a mc ao quadrado, que é a massa, que é a matéria, a massa da matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que é isso? Você pega qualquer matéria existente, qualquer coisa, até isso aqui, e acelera isso aqui na velocidade da luz ao quadrado. A velocidade vai ser tão grande que essas partículas aqui vão se desintegrar. Isso, é que minha língua é presa, me ajuda. Vão se desintegrar. Ao ponto que essa desintegração vai me dar uma determinada energia.
uma determinada carga. Mas eu não preciso acelerar o material na velocidade da luz ao quadrado. É só eu dividir. Eu vou dividindo a matéria, eu vou chegar nas células, vou dividindo, até que eu vou em um átomo. Né, que até alguns tempos atrás era a menor partícula que você podia dividir. Hoje em dia já sabe que o átomo é divisível. E aí no átomo, o que é que contém no átomo? No átomo tem o próton, os elétrons e os nêutrons. O nêutron já está falando que o nêutron é neutro, a carga do nêutron é zero. Agora, por que a carga do nêutron é zero? Porque a carga do próton é positiva. É o inverso do elétron. Aí quando você faz o balanço, um menos o outro, dá zero, que é o valor do nêutron. Só que se eu tiver em uma partícula, eu tiver um elétron e um próton. Mas só que tem partículas que tem mais prótons do que elétrons. Tem partículas que tem mais elétrons do que prótons. Essas partículas que contêm mais elétrons do que os prótons, ela tem mais facilidade de conduzir eletricidade. Já outras que contêm mais prótons do que elétrons, ela contém menos eletricidade. E essa carga que esse corpo possui é esse valor que está aí, do próton. É igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Você inverteu. E o de cima é menos 19 ou é 6? Menos 19. Todos os dois são menos 19? O que muda é que esse 1,6 é negativo. Certo. Isso aqui é a carga do elétron e a carga do próton. Então você achar a carga de um determinado material, essa carga nós medimos ela em coulomb, é a carga do elétron vezes a quantidade de elétrons que essa carga possui. Ou seja, eu tenho um corpo que ele tem 10 elétrons. Qual a carga desse corpo? Ou seja, é 10 vezes isso aqui. Isso aqui, essa carga aqui, é para um elétron. Um elétron possui isso aqui. Ó. Um elétron é igual a isso aqui. Se eu tiver 10, 20, 30, 1000 elétrons, eu vou ter que é 1000 vezes isso aqui. Ou seja, a minha carga, que nós medimos ela em coulomb, nós chamamos ela de Q. Q é minha carga. E minha unidade de medida é coulomb. A minha carga é meu número de elétrons, a quantidade de elétrons que o meu material, que a minha peça, que a minha matéria tem, vezes a carga do elétron. Ou seja, vou dar um exemplo. É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1 litro de água é igual a 1000 ml, né? É igual a 1000 ml. Se eu tenho 10 litros de água, quantas ml eu tenho? Não vai ser 1000 vezes 10? A mesma coisa aqui. Um elétron tem essa carga aqui. Se eu tenho 10 elétrons, qual é a minha carga? É a mesma coisa. Vai ser o 10, que é o número de elétrons, vezes a carga do elétron. Foi o que fizemos aqui. Só que nessa questão, a minha carga, eu já sei. Eu já tenho minha carga. E eu sei que essa minha carga aqui é o resultado de uma operação. Que operação é essa? Essa minha carga é o resultado da multiplicação
do número de elétrons pela carga elétrica. Só que eu já tenho a minha carga elétrica, que ela não muda, independente de qualquer coisa. Essa carga do elétron aqui, ela não muda. E já tenho o resultado dessa equação. Eu tenho a minha carga de um elétron, então a minha carga elétrica. E quero saber o meu número de elétrons. Eu sei que a minha carga é o meu número de elétrons vezes a minha carga elétrica. Logo, fazendo aquela operação matemática, eu sei que isso aqui é isso vezes isso. E isso aqui é isso dividido por isso. Isso aqui é isso dividido por isso. Fazer um triângulozinho, você estava aqui na hora, não viu. Q é igual a NE vezes C. Eu sei que Q é igual a NE, número de elétrons, vezes a carga elétrica. Sei também que a minha carga elétrica é a minha carga dividido pelo meu número de elétrons. Sei também que meu número de elétrons é minha carga dividida pelo meu número de elétrons. Foi o que eu fiz aqui. Minha carga é igual a minha carga elétrica dividida pela minha carga do elétron. A minha carga eu já tinha. A gente achou na questão passada. Achou na questão anterior. E a carga do elétron, ela não se altera. Agora por que você não coloca negativo aí, menos 1? Porque isso aqui vai dar embora. No final vai dar positivo de qualquer jeito. Entendeu? Aí eu prefiro não colocar porque confunde mais ainda. Entendeu? E no final, 216.000 dividido por 1,6. Dá isso aí. Pronto. A aula toda praticamente foi isso. Passa só um conceitozinho para a próxima aula. Isso aqui não é nada para decorar, é mais escrever mesmo. Quando eu estava dando aula de Candeias, a aula começava às 7 horas da manhã e terminava meio-dia. Na primeira semana, quando chegou no sábado, minha voz não saía mais. Só veio acostumar depois de 2 semanas. E aí eu parei, terminou em dezembro, voltei agora em março a dar aula. Só que a aula aqui é assim, é 2 horas, 2 aulas, paro, só vou ter os 2 últimos. Aí não tenho mais aula durante a tarde, só vou ter aula à noite. Pronto, só dou aula aqui uma vez por semana. Foi aquela discussão toda da gente, o pessoal vem aqui às terça-feira. E acabou. A voz se desacostumou. E agora? É tanto que chega terça-feira que eu dou aula para 2 turmas lá no auditório. Quarta-feira de manhã, a voz quase não sai. Porque eu falo alto e a gente não pode gritar. A aula você não grita quando você está falando. Você tem que falar alto, mas você não pode ficar gritando feito desesperado. Danilo. Nisso de você falar alto, o som ele se propaga da seguinte forma: a colega que está lá no fundo, ela está escutando o que está sobrando, o que você escutou absorvendo. As ondas sonoras que estão saindo na minha voz, ela está batendo nele, até chegar ela. Lá na sala lá, é muita gente, ou seja, essa onda sai se batendo até chegar lá no final. E eu me esforçando para que todo mundo escute. Quando chega no final, minha voz, a garganta está ardendo. Aí chega a colega que estava lá no professor, eu escutei quase tudo que o senhor falou. Aí eu, é para matar no coração, não é possível. Primeira aula tem que ser essa. Coisas?
Você já explica logo que está no fundo não vai conseguir entender. Não tem não, e aí eu falei com eles para poder. Você já falou onde lá em cima? O quadro fica aqui, tem uma mesa aqui, e a primeira cadeira está onde ela está sentada ali já lá atrás, né? Tem uma distânciazinha boa, ou seja, a primeira pessoa já está onde a última fica no normal. E a última fica lá atrás. E aí daqui que ela escute. Próxima aula. É. Isso aí é a classificação dos materiais quanto à capacidade de permitir o movimento dos portadores de carga. Tem material que é condutor, tem material que é isolante, tem material que é semicondutor. Quando eu estava fazendo o curso de eletrotécnica, perguntaram assim, o professor perguntou, o que é um material, o que é condutor e o que é isolante? E eu, o gênio, o inteligente, não sei o que, peguei, levantei a mão, eu respondo. Aí ele me diga o que é. Ah não, professor, é que condutor conduz e isolante isola. Aí ele desse jeito assim, continue, vai dar tudo certo. E a minha resposta não foi errada. Não, é. Só que também Foi igual a resposta de Joãozinho. aquela resposta. A resposta de Joãozinho é assim. Aí só que não foi do jeito que ele queria. Ele queria que eu dissesse que condutor permite a passagem dos portadores de carga e isolante impede. Só que ele impede até certo ponto. Entendeu? No caso, eu tenho esses. Você vê alicate. Alicate é aquela parte do borracha que é isolante. Só que se você ver, está falando em 1000 volts. Ou seja, ele só isola, só garante a isolação até 1000 volts. Passou disso, é só ponto de risco. E semicondutor permite, de acordo com a situação,
Isso aí nada mais é, um exemplo é a água. A água, todo mundo diz que ela é condutora, né? Se você pegar um fio e botar dentro da água e tocar ali, você toma choque. Só que a água mesmo, que é H2O, a água pura, ela é isolante. Você pode pegar a água pura, H2O, e você não toma choque. Só que a água da gente, essa água desminha que é isolante. E ela vem pura. Só que essa água que sai da torneira da gente, ela já sai da embasa com o mesmo tipo de cloro. E cloro é condutor. Ou seja, ela já vem pura. Passa pela tubulação que vem um bocado de sujeira. E aí a água vai ficando menos pura ainda. E aí ela deixa de ser condutora, deixa de ser isolante, para ser condutora. O ar que a gente respira, ele é isolante. É tanto que eu estou aqui e a tomada está ali e eu não estou tomando choque. Entre eu e a tomada existe uma coluna de ar até chegar lá. Não é isso? Só que quando você vai numa subestação em um tempo desse, uma subestação que está entrando 200 mil volts, você chega perto daquela linha, entre você e a linha, o ar ele se ioniza, deixando de ser isolante, passa a ser condutor. Porque o ar ele está com partículas de água, a umidade relativa está muito elevada. Ou seja, ele se ioniza através dessas partículas de água que tem nele, e o ar deixa de ser isolante, passa a ser condutor. Mas, cara, mesmo utilizando um tapete com uma capacidade de isolamento, ainda funciona dessa maneira? Na subestação. Aí você fica isolado. Só um tapete para isolar 200 mil volts. Como seria esse tapete? E a corrente chega até você e voltaria. Você não tomaria choque. Entendeu? Mas, se eu não me engano, sairia a faísca do mesmo jeito. O raiozinho passaria por você e voltaria. Não chegaria até a terra. Dependendo do caso, são 20 mil, né? 200. Aí colocaria o tapete a capacidade dele. Só que aí quando tem assim, nem serviço faz na subestação. Quando tá chovendo. Você nem chega nem perto. E você, acho que alguém que já trabalhou no polo, você já chegou perto de uma subestação? Sim. Já entrei, já fiz serviço dele. Você já viu a zoadinha que fica? Sim. Ali é o movimento desses portadores de carro. É tão intenso que fica vibrando e fica fazendo aquelas zoadinhas. Então a velocidade dele também tá alta. Diz que até o arco que você faz, o movimento, pode conduzir, né? Tem um negócio chamado diferença de potencial e de passo. Que é você tá aqui, o retorno fala, sempre fica com a perna junto. Nunca fica com a perna aberta. Porque isso aqui eu tenho que a gente chama de diferença de potencial e passo. E com isso aqui a corrente aqui circula por aqui e toma choque. É tanto que não vai ser o assunto da gente, mas isso é para a física aplicada depois, quando você recebe uma carga elétrica, você e uma vaca, qual tem mais chance de morrer? E no caso é a vaca, a vaca com a perna dela está aqui e a outra está aqui. A diferença de passo dela é maior do que a sua. Legal. Então por hoje, pessoal, é só isso aqui. Acho que agora só de hoje a 15. Acabou? Deixa eu fazer um teste. rapaz, não tinha visto. Que vale meio ponto. Onde vão ser quantas? 3? 2? Três. Teoricamente, né? Meninas, é esse bicho novo de 7 cabeças que aparece a vocês? Inicialmente não. Ainda vai piorar. Inicialmente tendência é melhorar ou piorar? Inicialmente Ainda vai piorar. Tem da tendência aí. aprendendo mais. Aprendendo mais.
É que nem jogo de videogame, quando você passa de fase, a fase seguinte é mais fácil do que a que você passou? Pra não bater? Tem que ir passando, fase. Esse é pra quem assiste Discovery Channel. Ah, não assisto não, lá em casa não tem isso não. Alguém de vocês, na indústria, a gente procura risco zero, desatenção zero, perdas zero, para que você tenha o máximo de eficiência no seu serviço. E uma das indústrias que tem a maior eficiência no serviço é a indústria aérea, que tem a maior eficiência do seu serviço que é feito. E com isso, alguém sabe me dizer como se é construído, como se é testado os aviões no caso da Boeing, da Airbus, o da Embraer não, porque a Embraer brasileira a gente não pode, mas é um avião bom. Como é feito os testes? Como se é feito o teste. O primeiro teste do avião, o primeiro voo dele, como se é feito. Como é feito. Oi? É sério. Como é feito? Como é feito? Vamos lá. Teste drive. Como é o teste drive dele? Tem um piloto, ó. É o pé. Ó. Tem que ter. Quase lá. Pilotando. Talvez seja um daqueles, como é que se fala, aqueles caras que, os kamikaze, né? O cara já tá disposto a morrer mesmo e tal. Pra ele Já bota um dele lá, em nome de Alá. Professor, não pegou nenhuma criatura, não, professor? Não. Não, é normal mesmo. é o próprio. Os controladores, assim, simulando. Vamos lá. Os aviões, Eu queria dar esse ponto mesmo. a ideia é essa, né? Os aviões, eles hoje em dia são testados da seguinte forma. Numa linha de produção, tem, vamos lá, 200, 300 operadores. Os aviões ficam prontos, bota esses 200 operadores dentro do avião e decola. Sério? Maldade é uma coisa. Não, é isso aí. Saber que o primeiro voo quem vai estar dentro é ele. Rapaz, é isso mesmo. Um parafuso que ele apertar na água, caiu um parafuso, explodiu aquela nave que estava entrando quando chegou na atmosfera, caiu um parafuso. Mas isso é verdade mesmo, velho? A Colômbia é um negócio desse aí. Desintegrou por causa de um parafuso. Eles trabalham em equipe mesmo. Mas e se o erro? Aquele parafusinho que você vai apertar pode derrubar o avião e você vai estar dentro. Mas e se o erro for do piloto? Não for da máquina? Aí os caras tá. Ah, não, mas não existe isso não. O ser humano é falho. O erro do piloto para fazer um voo rapidinho. Devia fazer isso aí na Ford, na área da Ford. Aí não ia sobrar operador. Já pensou se o primeiro Tem gente que aperta muito do parafuso um mau gosto, entendeu? Se fosse um risco grande, né? Pegando freio, não pensava. Segunda pergunta. A segunda é mais fácil ainda. Isso é Já que vocês vão perguntar pela terceira também, deixa eu até entrar na coisa. Vocês sabem dizer por que existe mais sushi man que faz sushi japonês? A pergunta é engraçada, mas é tudo a ver, é física. Porque existe mais sushi man homem do que mulher. Eu nunca vi uma mulher, na verdade. Porque é sushi man, senão seria sushi girl. Pode me dar meu meio ponto. Quase. Pera aí, professor. Existe o porquê ser sushi man, não sei. Vem você, tá me roubando, viu? Tá me roubando. Porque é que nem vinho. Ele ficou com medo. Se eu beber o vinho maravilha e o vinho pérola, até beber aquele vinho que é super caro, pra mim é a mesma coisa. Mas para quem entende de sabor, ele consegue diferenciar. O sushi também, a temperatura da mão do homem
é mais fria do que a da mulher. Por isso, os sushis são feitos por homem, porque segundo eles, a temperatura da mulher, por ser mais elevada, afetaria no sabor do peixe. O peixe tem que ser 100% cru. E até a temperatura de vocês quente, principalmente quando está naqueles dias, daí afetaria no sabor do peixe. Mas a minha resposta já foi certa. Só não foi a que você queria, mas a minha resposta foi certa. Entendeu? Olha, todo mundo chega em casa, depois vai contar essa história. Pronto. Mas é interessante mesmo. E tem a ver com termodinâmica. Nada mais isso do que isso e nada mais é do que... Você falou da mão, mas da mão ou do corpo em geral a temperatura da mulher é mais... Quando eu vi, estava se referindo à mão. Entendi. Mas realmente a mulher é mais quente. É por isso que falam que a mulher... Professor, é por isso que falam que a mulher tem que estar pressionada de bolo só. É mais ou menos. É tanto. Mas eleva a temperatura? Mulher. Por exemplo, mulher. Hoje se trabalha, mas agora com todo um cuidado, com equipamentos eletrônicos muito pequenos. Porque a mulher, com toda a sua vaidade, tem mania de pegar o cabelo aqui e ficar passando a mão no cabelo. Nisso aqui eu estou carregando minha mão com 5 volts, 6 volts. No que eu pego na peça eletrônica, a peça só suporta 2 volts. Queimei a peça eletrônica. Só em alisar o meu cabelo. Os defeitos de fábrica são muito. Entendeu? Aí hoje em dia é tudo com touca, com luva. Tá? É, quando eu... É que roda e vira, ela dá um choque. Só que a cabelo dela é assim, ela tá muito tempo todo tocando no cabelo, aquela agonia. Então assim, agora eu entendi. Ela realmente, você toma choque, ela dá choque. Sério? Você sente? Pô, essa mulher é elétrica, Eu né? fico dando risada, não é coisa assim, de repente você ela tá falando. Tipo assim, Isso daí é interessante, professor. toque no... Isso é a eletrostática. 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 Energia Você vê eletrostática. No caminhão, você vê uma corrente, o caminhão arrasta uma corrente. Você vê carro de Fórmula 1, quando ele chega no box, a primeira coisa é que ele tem um gancho embaixo dele que prende ele embaixo. Ou seja, ele descarregando toda a energia dele. Porque a velocidade dele é tão grande, com atrito com o ar, carrega ele. O carro fica todo carregado de energia. E se você topar ali, você é capaz de morrer, né, eletrocutado. Todos os caminhões transportadores Tem um aterramento. Tem esse livro para poder para não dar. Eu já até comentei isso quando eu tomei um curso de manutenção de micro. O professor orientava a gente antes de pegar qualquer componente eletrônico, a gente ia tocar na parede ou no chão para descarregar a energia eletrostática para não queimar o componente. O componente não quer dizer que vai queimar, mas acontece. Quase ninguém faz isso. Eu, quando mexo na minha máquina, particularmente, eu faço, entendeu? Se é mito ou não, eu sempre fiz. Mas não quer dizer que vai queimar, né? E a outra pergunta é se eu peguei esse papel aqui. Isso aqui agora tem a ver com os fluidos, hidrodinâmico. Pego esse papel aqui e assopro aqui na parte de cima. Sem soltar ele. Eu fui fazer essa pergunta. Ah, professor, você não falou que ia soltar, que ia ficar segurando. Eu ficar segurando ele aqui e assoprar. Toda a força que eu puder, pegar e assoprar. Esse papel ele sobe, ele desce, ou se sobe e se desce por quê? Eu acho que ele sobe. Agora por quê? Não sei dizer. A questão, ó, sobe e desce, você tem 50% de chance de acertar. É a mesma coisa, o filho é o quê? Menino ou menina? Ou vai ser menino ou menina? Ou ele vai subir ou vai Tem descer? a ver com o quê? Oi? Tem a ver com o que esse assunto? Com fluidos. Se eu te der um exemplo desse assim, fica muito claro e é capaz de você já ter visto isso em algum lugar e vai acertar a resposta. Então o senhor já vai explicar. Então bom, já que ninguém acertou, isso aqui tem a ver com o princípio de voo do avião. O princípio de decolagem do avião. O avião não decola porque é a turbina dele que faz ele voar. A turbina dele é a turbina propulsora, para ele criar velocidade suficiente para que esse fenômeno aqui ocorra. No que eu assopro aqui, assopro bem forte, isso aqui vai subir. Subir por quê? No que eu assopro, eu estou tirando a pressão de cima aqui. Estou criando uma espécie de vácuo.
E a pressão embaixo é menor do que em cima. Logo, o papel sobe. É assim que o avião sobe. Ele cria uma certa velocidade muito rápida. Velocidade que passa por cima da asa dele. A asa tem o papel da asa, é isso. Para o ar passar por cima. O ar passando por cima, a pressão em cima é menor que embaixo. Logo, a pressão pega e levanta o avião. É o mesmo princípio desse papel. Eu peguei esse papel aqui em São Paulo. Beleza. É isso aí.